Boa noite a todos. Daremos início à nossa primeira mesa redonda, intitulada Lei 10.639/2003, 20 anos depois, mediada pela professora doutora Heloísa Selma Fernandes Capel e com os palestrantes Kalina Silva de Faria, da UFG, com a palestra intitulada 20 anos da Lei 10.639/2003 nos anos iniciais do ensino fundamental, e com o palestrante Pedro Barbosa, com o título Lei 10.639/2003, 20 anos do Iluminismo Negro Brasileiro. Obrigado e uma boa palestra a todos. Bom, muito boa noite. Estamos aqui muito felizes de participar desse evento, que já é um evento tradicional. E, em primeiro lugar, quero parabenizar a comissão organizadora, aos alunos, né, e aqui a professora Raquel, que tem acompanhado já há tanto tempo esse evento. E, principalmente, a vocês, alunos e alunas, que vêm trabalhando tanto para que a Semana de História se mantenha. Acho que a primeira vez que ocorre depois da pandemia, né, um evento presencial, isso nos deixa muito felizes, porque de fato nós havíamos nos desacostumado dessa história, né, de estarmos juntos. Então é uma oportunidade única de estarmos aqui, ocuparmos o espaço da universidade para conversar sobre temas que são importantes para a área de história, né? O tema de hoje, né, a Lei 10.639/03, que completa esse ano 20 anos, é um tema presente em muitas pesquisas, presente em todos os debates que nós temos participado em termos nacionais. Haja vista quem esteve na AMPU agora, que ocorreu em São Luís do Maranhão, havia uma mesa que não tinha lugar no auditório para as pessoas sentarem, era muita gente. E esse tema da lei, né, da educação para as relações étnico-raciais, é um tema que em muitos programas de pós-graduação, em especial os que estão ligados à educação básica, representam mais de 50% das pesquisas. Então é um tema muito fértil e eu espero que vocês aproveitem essa noite. Nós temos aqui hoje para falar para nós, quem eu já de antemão agradeço, temos 2 intelectuais, professores e pesquisadores. Cada um deles vai falar para vocês por no máximo 20 minutos e depois a gente vai ter um tempinho para que vocês façam algumas perguntas, tá bom? Para que a gente possa conversar. Então, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos conferencistas. Primeiro, né, o professor Dr. Pedro Barbosa, que vai falar primeiro, por essa razão eu estou apresentando ele primeiro. Ele não está conosco, ele vai falar lá, ele está em Jataí, me parece. Então, e ele é professor adjunto do curso de História e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Jataí. Ele atua nas áreas e pesquisas em História da África, Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Direitos Humanos, Políticas Públicas e Globalização. Ele possui doutorado em Ciências Sociais pela Unesp e é pós-doutor em Antropologia Social pela UFG, em 2020. A linha de pesquisa dele é Etnopolíticas, Resistências e Transformações Epistemológicas. Ele é autor dos livros Movimento Social Negro Brasileiro, Da Liberdade de Autonomia Organizativa à Institucionalização, e o Movimento Negro de Uberlândia, Mobilização Social e Política, a resistência e luta dos afro-brasileiros contra o preconceito, discriminação racial e xenofobia. Então, nós vamos primeiro, né, ouvir o professor Pedro Barbosa. Eu quero também agradecer a professora Kalina, que eu vou apresentá-la daqui a pouco, antes da fala dela,
bom? Agradecer muito a professora Kalina também por estar aqui comigo, dividir comigo essa mesa. E o professor Dr. Pedro Barbosa, ele vai falar sobre a Lei 10.639/2003, 20 anos do Iluminismo Negro Brasileiro. Então, ele vai fazer a sua fala agora, ok? Professor Pedro, muito boa noite. É com muita alegria que nós o recebemos nessa noite e a palavra está com você. Nós só vamos pedir aqui, por uma questão técnica, quando o senhor não estiver falando, só fechar o microfone para não dar um ruído, ok? Mas fique à vontade para fazer a sua fala e seja muito bem-vindo. Então, primeiramente, quero agradecer o Departamento de História da UFG, da Universidade que eu convivi durante 2 anos e meio, quando estive por aí fazendo meu estágio pós-doutoral. Então, quero agradecer imensamente por ter sido convidado para fazer essa fala. Vai ser 20 minutos aqui e a fala já começa com uma provocação. Então, antes de mais nada, boa noite a todas, a todos e a todos, e vamos lá, em frente, né? Com esse discurso mesmo. Inclusive, muitos meninos que participam dessa livro questionam, mas logo no início, eles são claros, baseei muito, inclusive, na própria história da filosofia ocidental. Você pega, por exemplo, o movimento teológico feito por Agostinho e por Tomás de Aquino. O que eles fazem? Eles vão lá nos gregos, fazem uma provocação, tira tudo aquilo que os gregos tinham produzido e traz para a cena. Então, esse iluminismo negro, 20 anos, relacionado com a Lei 10.639, de 2003, e agora fazendo 20 anos, tem quase esse propósito. Mas por que iluminismo? Vamos lá, então. Bom, na história da filosofia ocidental, eurocêntrica, eurocentrada, costumam dizer que o iluminismo, somente a partir das teses de Immanuel Kant, significou o momento de maioridade da humanidade, evidentemente, um recorte perfil eurocentrado a partir daquilo, daquela visão que se tinha, da Europa enquanto avanço do conhecimento científico. Bom, no nosso caso, pegando uma carona aí com aquilo na Bíblia, eu vou fazer uma dura crítica dessa pretensão eurocentrada, quando ele escreve crítica da razão negra, em resposta, inclusive, àquilo que é produzido do ponto de vista eurocêntrico. Então, o que ele está querendo dizer? Que sempre existiu uma intelectualidade negra em África, muito antes daquilo que foi produzido no Ocidente. Bom, com relação à Lei 10.639, nesses 20 anos, nós temos que aqui fazer alguns apontamentos, mesmo que seja muito resumido, os antecedentes disso. Então, eu costumo muito trazer, para dialogar junto comigo, uma intelectual negra que aborda esse tema de forma extremamente intensa, com grande competência, que é a Nilma Lino Gomes, quando ela fala de um movimento negro educador. Por que o movimento negro educador? Porque esse movimento negro sempre existiu antes da abolição, durante e agora mais do que nunca no pós-abolição, principalmente nesse contexto histórico que nós vivemos hoje com a Lei 10.639. Porque nós temos que eleger um sujeito histórico para que nós possamos compreender a importância hoje da Lei 10.639. Porque muitos que pesquisam sobre a questão ético-racial, educação e a reeducação para as relações ético-raciais no Brasil, consideram a Lei 10.639 uma revolução pedagógica. E isso tem que ser levado em consideração, então, do ponto de vista dessa provocação que eu estou fazendo, o iluminismo negro. Por quê? Voltando às teses kantianas, ele considera, por exemplo, as revoluções burguesas que ocorreram em Europa, principalmente na Inglaterra e França,
ele considerou que foi um processo de maioridade, né, da humanidade em relação ao conhecimento filosófico, científico e a chegada da maioridade desse conhecimento em relação a trazer a razão, né, a razão humanista para as soluções de todos os problemas e de todos, né, embate entre homem, natureza, física e entre homem e relações sociais. Para nós, ativistas, intelectuais, orgânicos, naquela perspectiva, inclusive gramsciana, que considera o intelectual orgânico aquele que tem um engajamento, justamente com aquele meio e origem de qual ele surgiu, é muito importante para nós essa lei da 1639, por quê? Porque ela, mais uma vez, reforça a importância desse sujeito histórico, que é o movimento social negro, não só brasileiro, como internacional. E principalmente quando se fala da reeducação das relações raciais, não só no Brasil, no mundo, nós estamos falando, inclusive, do quê? De um lugar, que é a África, onde é considerado, inclusive, pelo pensamento eurocêntrico, como berço da humanidade. Então, tudo que a humanidade hoje compartilha enquanto conhecimento filosófico e científico foi e é originário desse continente africano. Então, aquela cosmovisão extremamente produzida pelo eurocentrismo, principalmente a partir das ditas, né, teorias racialistas eurocêntricas, então nós entendemos que a produção da intelectualidade negra representa uma revolução permanente nesse processo. Então, se nós tivermos desenvolvido a partir da diáspora, né, africana, principalmente a partir do Caribe, dos Estados Unidos, depois, evidentemente, adotado no Brasil, que é o pan-africanismo, então, nós consideramos que isso é uma grande revolução, porque faz, né, uma provocação e um embate epistemológico com o eurocentrismo, ou a epistemologia do norte, né, como sempre propaga os intelectuais que defendem, né, essa contranarrativa que é a epistemologia do sul, que existe, né, uma produção do conhecimento, porque sempre existiu essa produção do conhecimento fora do eurocentrismo ou do movimento epistemológico do norte. Então, nós pegamos, por exemplo, né, neste contexto, né, da intelectualidade negra, então nós temos a definição desse sujeito histórico, que é o movimento social negro, inclusive a definição brilhante de Vilma Gomes, resgatando, inclusive, a importância dos intelectuais brasileiros, como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e outros grandes nomes, né, do nosso segmento, né, Milton Santos, entre outros. Então, nós temos o quê? Enquanto essa revolução epistemológica que é a Lei 10.639. Um movimento político-cultural que busca instituir a unidade africana em relação à sua própria diáspora africana no mundo, né, a partir do estreitamento dos laços de solidariedade entre os povos da África e da diáspora, e principalmente onde a diáspora é muito forte, como no Brasil. Porque se no Brasil, no passado, no período do regime escravocrata, onde africanos foram escravizados e vieram para cá quase 5 milhões desse contingente, né, significa que também aqui houve uma continuidade, uma continuação que permanece nos dias de hoje. E o objetivo principal disso não é um revanchismo, mas sim estabelecer relações humanas justas, baseadas no princípio da igualdade de direitos de todos os seres humanos e de todos os povos que, né, que possam dispor de si mesmos, né? Então, quando nós falamos desse sujeito histórico, que é um movimento negro, educador, com a perspectiva de, inclusive, de Vilma Gomes, que a gente tem aqui, significa que nós estamos trazendo o quê? Essa abordagem e a necessidade, mais do que nunca, do diálogo.
Por quê? Nós estamos fazendo o processo de reescrever a nossa verdadeira história, que foi totalmente, né, distorcida e de forma extremamente, né, intencional pelo Ocidente eurocentrado. E isso começa a ser, né, desenvolvido no meio acadêmico, principalmente naquilo que eu já disse aqui do dito racionalismo científico, que se intensificou muito no século XIX, e depois a mídia, ou a indústria midiática, principalmente corporativa e capitalista, principalmente do ponto de vista da indústria do entretenimento, como o cinema hollywoodiano, que deturpa totalmente essa ideia de África. Então, quando a Lei 10.639 aparece no cenário brasileiro, ela faz o quê? Uma transformação radical nos currículos, né, educacionais, tanto do ensino médio e mais ainda, de forma mais veemente, no ensino superior. Por quê? A partir daí, nós vamos perceber que existe o quê? Uma corrente de pensamento originária em África, estendida pela diáspora, onde, né, faz uma contranarrativa da crítica à dominação cultural e econômica europeia em relação ao reposicionamento de África e de todos os seus descendentes que pertencem a essa diáspora. Bom, então agora trazendo para o Brasil, enquanto antecedente, nós vamos perceber que a partir da organização política e social mais intensa no pós-abolição, inclusive numa perspectiva de reparação de tudo aquilo que o eurocentrismo havia distorcido, nós vamos encontrar uma organização política muito forte, que é a formação da Frente Negra Brasileira nos anos 30 do século passado. Uma das principais reivindicações e propostas dessa Frente Negra foi justamente reelaborar uma educação, primeiramente inclusiva, para negros e negras, e, mais do que nunca, fazer uma revisão, inclusive, dos livros didáticos. Avançando, inclusive, para fazer um embate na indústria do entretenimento cultural, nos anos 40, aparece o Teatro Experimental do Negro, liderado por um grande intelectual brasileiro, Abdias Nascimento, que busca fazer essa narrativa e colocar o negro e a mulher negra como protagonista da sua própria história. Avançando mais ainda, já chegando já quase no final do século XX, a partir dos anos 70, final dos anos 60, início de 70, nós assistimos à criação do movimento negro unificado, que traz também a mesma pauta. Por que eu estou colocando isso? É uma questão de movimento para ter esse entendimento dessa provocação que eu fiz com o iluminismo negro depois da Lei 10.639. Por quê? Porque a Lei 10.639 ela é sancionada pelo Estado enquanto uma política de Estado, uma política pública, que nós denominamos de ação afirmativa, a partir de uma medida, né, governamental. Mas em muitos municípios brasileiros já existiam as leis orgânicas de cada município, através, né, da intervenção e do exercício de pressão política do movimento negro, que editaram, digamos assim, os princípios básicos que contém a Lei 10.639. Eu posso citar, como exemplo, a minha cidade, a cidade de Uberlândia, Minas Gerais, que hoje é considerada a segunda cidade do estado, de Minas Gerais, e essa cidade, em 1992, ou seja, quase 10 anos antes, né? Aliás, mais de 10 anos antes, né, de editação pelo Estado da Lei 10.639, tem a lei orgânica, no seu artigo 165, que prescreve o quê? O estudo de história e cultura afro-brasileira no ensino básico daquele município, Uberlândia, Minas Gerais. Então, quando ocorre, por exemplo, a formulação
E o sancionamento da Lei 10.639 é o resultado disso tudo. E quem é que vai participar, por exemplo, né, da competição é a nossa colega professora, né, a Petrolília aí da UFSCar em São Paulo, que vai ser uma das relatoras da Lei 10.639. Então, a partir deste momento, o que nós assistimos? A intensificação dessa resolução, porque, em conjunto com a lei, dentro das universidades, já começava a intensificar aquilo que, a partir dos anos 90, começou a ser criado, que foi os núcleos de estudos afro-brasileiros no interior de cada universidade. Inclusive, aqui na Universidade Federal de Itajaí, eu sou coordenador do núcleo. E isso facilita muito que a interação entre a universidade e os profissionais de educação, tanto dos municípios, do qual as universidades são sede, como também do Estado, promovendo cursos de especialização, curso, né, de formação continuada, para requalificação, principalmente de professores e professoras, para trabalhar com a lei. E, simultâneo a isso, uma infinidade de produções pedagógicas relacionadas à lei vai surgindo, porque vai formando cada vez, ampliando cada vez mais, uma intelectualidade negra responsável por essa produção. Então, além disso, tem o desdobramento do que de várias universidades passam a promoverem, evidentemente, a partir de pressão e reivindicação do movimento social e do educador, concursos públicos para que tenha disciplinas específicas para trabalhar com a Lei 10.639 dentro da universidade. Eu cito meu exemplo. Quando eu chego aqui em Jataí, ainda, né, como Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, eu chego aqui para concorrer num concurso, o qual eu me tornei professor aqui, que orientou justamente ter, né, uma vaga específica para a educação das relações étnico-raciais, com história da África, história e cultura brasileira e também indígena. E, com isso, nós vamos assistindo cada vez mais outras universidades também promoverem esses concursos. E eles não param, eles continuam. E, paralelamente a isso também, vai sendo formado um contingente que até então não era visto dentro das universidades. Ou seja, um contingente de alunos e alunas, negros e negras, que foi, inclusive, facilitado a partir do momento que o Estado brasileiro, principalmente, né, no seu aspecto jurídico, acaba por acatar a reivindicação de lei de cotas, né, raciais e sociais nas universidades. Então, com isso, nós temos assistido o quê? Cada vez mais um crescimento de estudantes, vários cursos, né, de graduações, dentro da universidade, que veio, né, justamente, né, contemplado por essa reivindicação e, evidentemente, chegando nas universidades, o que eles fazem? Aquilo que hoje, inclusive, é predominante, que nós conseguimos assistir. Aí eu vou citar até aqui um poeta, né, russo, que é o Mayakovsky, que escreveu uma poesia com um dos trechos que diz: se queres ser universal, cante sua aldeia. Então, o que esses estudantes têm feito? Eles têm feito trabalho de pesquisa, principalmente na área de iniciação científica, voltado para compreensão ampliada da Lei 10.639. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Jataí, hoje, né, que nós participamos, eu tenho vários orientandos e orientandas que trabalham com a temática e fazem.
Eu dou aula para toda a universidade através dos MLs que eu ofereço semestralmente. E meus ML são alunos de várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu oferto uma disciplina História e Cultura Africana e Arte Brasileira. Eu recebo alunos, por exemplo, do curso de Medicina, do curso de Odonto, do curso de Veterinária, do curso de Biomedicina, de Engenharia e também, evidentemente, das áreas humanas. E com relação também às pesquisas que eles fazem, é justamente voltado para essa área. Então, eles vêm fazer essas disciplinas no sentido, inclusive, de fazer o quê? Interação com as suas áreas de conhecimento. Não sei quantos minutos ainda tem pela frente, mas para finalizar, por exemplo, eu tive, foi o ano atrasado, uma orientanda que o trabalho dela de iniciação científica, o plano de trabalho de iniciação científica foi voltado para, como ela é estudante de medicina, para a área de saúde. Então, na área de saúde, ela pesquisou o quê? A incidência de câncer de colo de útero em mulheres negras. Então, mais de uma vez, reforça aquilo, que eu lancei como provocação, que esse iluminismo negro, que a Lei 10.639 está promovendo, nesses anos todos, principalmente nesses 20 anos, eu acredito que vem responder aquele desejo e aquele anseio que foi criado há 20 anos, a partir do funcionamento do Estado, quanto uma obrigatoriedade de parte das instituições de ensino no país, a dar e conter, incluir essas disciplinas nos seus currículos acadêmicos. Então, eu vou aqui, fechando aqui essa primeira fala aqui, esperando, evidentemente, para que a gente possa dialogar através, evidentemente, esperamos que as perguntas venham para que nós possamos aprofundar mais e mais ainda nessa provocação que foi intencional para fazer essa fala aqui inicial e dar oportunidade para que as pessoas possam nos fazer aqui os questionamentos. Então, fico por aqui e, mais uma vez, agradeço a convite que foi feito a minha pessoa. Obrigado. Muito obrigada, professor Pedro Barbosa, pela sua fala. Nós vamos, então, passar agora à professora Kalina Inayá Silva de Faria. A professora Kalina, ela é doutora pela UFG, é professora no Departamento Multidisciplinar dos anos iniciais do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, que é o CEPAI, da Universidade Federal de Goiás, e, com uma larga experiência, ela desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão em história e na cultura, nos temas da cultura afro-brasileira e africana e comunidades tradicionais. Então, assim, seja muito bem-vinda, professora Kalina. É com muito prazer que nós a recebemos aqui e fique à vontade para a sua fala. Ao final, nós vamos abrir para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer e cumprimentar a professora Heloísa Capel, ao Pedro, que não deve lembrar de mim, mas foi meu professor em uma disciplina do doutorado em 2000 e alguma coisa, não vamos... Eu sou péssima em conta, então deixa para lá. Mas tem uns aninhos aqui mesmo na UFG. E dizer que eu estou muito feliz em retornar a essa faculdade que foi minha casa durante a graduação, o mestrado e o doutorado. E são muitas memórias, acho que os melhores anos da minha vida eu passei nesses corredores da Faculdade de História. Espero que vocês também o passem. E antes de começar, para a gente dialogar um pouquinho sobre os 20 anos da Lei 10.639, 2003, nos anos iniciais do ensino fundamental, eu abro a minha fala pedindo licença
aos meus ancestrais para poder trazer um pouco dessa história. Eu optei, né, em trazer os anos iniciais, primeiro porque é do chão da escola, né, que eu venho, onde eu estou. Sou professora no CEPAI, aqui a Escola de Educação Básica dessa universidade. Se vocês não conhecem, recomendo que conheçam. Tá. Meu TDAH, não sei se vai... Daqui a pouco eu aperto de novo, mas tudo bem. Recomendo que conheçam a escola. É um centro de ensino e pesquisa. Mesmo nos anos iniciais, que é ao qual o departamento que eu estou vinculada, a gente recebe os estagiários do curso de História. Embora estejam desaparecidos, a gente recebe. Então, vocês podem fazer estágio com a gente lá, que teremos todo o prazer em receber vocês. Eu trouxe aqui uma apresentação, mas eu vou passar ela no momento oportuno. O tema, né, me chamou muita atenção esse tema, porque quando eu era estudante de graduação, a gente tem, em uma semana de história, a gente trouxe um professor para poder falar sobre a história da África. E eu lembro que naquela ocasião, assim, despertou muito interesse. A gente teve que sair daqui da Faculdade de História, a gente foi lá para Letras, porque era a primeira vez até então que a Faculdade de História recebia uma mesa falando sobre a história da África. Então, assim, isso 2008, 2009. A gente já tinha, né, a lei aí há alguns anos, mas quando a gente fala da efetividade, né, quando a gente fala na lei, a lei torna... O que rege a lei? A lei rege a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. Quando a gente fala nessa obrigatoriedade, o que significa essa obrigatoriedade? Quando a gente traz para a escola, quando a gente vem para a escola, o que significa essa obrigatoriedade? De acordo com a lei, no segundo parágrafo, as disciplinas de história, literatura e educação artística, elas deveriam dar conta dessa obrigatoriedade, de colocar, né, efetivamente essa lei em andamento. Mas quando a gente traz mesmo para a escola, o meu pensamento de como trabalhar, de quais temáticas, né, são necessárias para trabalhar, eu pergunto como trabalhar. Como trabalhar essas temáticas, como sair daquele lugar, daquela ideia da questão racial estar ligada ao negro que foi escravizado. Quando a gente chega na escola, vocês daqui a alguns anos, ou alguns já estão na escola, né? Que a gente fala, tem que trabalhar a Lei 10.639. São duas datas que são levantadas, ou 13 de maio ou 20 de novembro. Em 200 dias letivos, só 2 são dedicados à história e à cultura afro-brasileira. 13 de maio e 20 de novembro. Então, assim, é o primeiro questionamento. E quando a gente fala 13 de maio, a gente ainda está ligando o negro à escravidão. Então, como trabalhar essa temática? Como pegar essa lei de 20 anos, pegar 20 anos de lei, de um texto, né, que a gente está falando de 20 anos, o Pedro trouxe bem, né, é todo um caminho. A gente não está falando, não foi em 2003 que as pessoas que começou o Ministério da Educação virou e falou assim, nossa, que legal, vamos criar uma lei para a gente poder falar sobre os negros no Brasil? Então, assim, não foi por aí. Então, são anos de luta. E só 2 dias letivos na escola são dedicados a isso. E quando eu falo que a gente trabalhar a lei 10.639 no Brasil, nas escolas, a gente está falando de trabalhar com um tema extremamente delicado. Tem 20 anos e durante 20 anos ainda é urgente a gente falar sobre a lei, porque se não fosse urgente a gente falar sobre a lei, não teria a necessidade da gente estar aqui hoje, numa segunda-feira, 7 de agosto, falando sobre a lei, sobre a efetividade dessa lei estar aí há 20 anos e a gente tentando fazer com que ela seja
realmente obrigatória. Porque uma coisa é ser obrigatório num texto, outra coisa é ser obrigatória na prática. Só que a gente está falando de trabalhar sobre o racismo e as questões que envolvem o negro e a negritude num país extremamente racista. E é um racismo que é um racismo violento. Não é um racismo só de palavras. É um racismo que mata. É um país que mata os seus jovens negros diariamente. É um país que mata crianças negras diariamente. É um país que mata mulheres negras diariamente. É um racismo extremamente violento. E é nesse país, é nesse contexto de um país extremamente racista e violento que a gente tem que encontrar os elementos necessários de trabalhar a Lei 10.639. Porque a gente tem que encontrar. Só que a gente encontra pela frente vários desafios. E quando a lei ela foi pensada, quando a gente traz a lei, né, para o chão da escola, a gente sempre pensa nos anos finais do ensino fundamental, a gente está falando de 6º a 9º ano, e ensino médio. O Pedro já falou das questões da universidade, mas eu acho extremamente relevante a gente trazer isso para os anos iniciais. Os anos iniciais é o processo de alfabetização, de 6 a 11 anos, 6 a 12 anos, mais ou menos, que é do 1º ao 5º ano. Ah, mas isso é função de pedagogo alfabetizador. Não, a escola é função de todo mundo. E a gente está vendo aí uma crescente de escolas onde professores de área entram nos anos iniciais. Eu sou historiadora e eu sou pedagoga, e eu trabalho história nos anos iniciais. Então, nós estamos entrando cada vez mais nos anos iniciais. E é necessário a gente dialogar nos anos iniciais. Então, esse trabalho de formação conceitual, que está lá nos movimentos negros, que está nessa bibliografia, né, nessas referências, ela deve também ser trabalhada nos anos iniciais. Só que, para isso, a gente encontra vários desafios. E eu trouxe 3 desafios aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho, né, com o tempo. Que o primeiro desafio que a gente tem está no currículo escolar. Então, quando a gente vai trabalhar a Lei 10.639, a gente esbarra num currículo escolar que é ainda um currículo escolar engessado. A gente tem a BNCC, a gente tem as diretrizes, a gente tem vários documentos, tanto municipais, estaduais, quanto federais, que estão aí sendo pensados e sendo colocados também, ou tem uma tentativa de colocá-los em prática, mas a gente esbarra. Ah, mas então em 20 anos não mudou nada? Não estou falando isso. A gente tem um avanço. A gente teve um avanço. Se você pegar um livro didático de 25 anos atrás, você não vai encontrar o continente africano. Você não vai encontrar nenhuma informação, nenhum autor. Então, nesses 20 anos, a gente já deu um passo nessa articulação, dessa mudança desse currículo escolar, que ainda precisa melhorar muito, mas a gente também não pode negar de que as primeiras mudanças elas estão acontecendo. E as primeiras mudanças que estão acontecendo, elas esbarram no segundo desafio que eu falo, dessa dificuldade que a gente tem e desse processo, desse movimento que a gente ainda vai ter para poder efetivamente, né, colocar a Lei 10.639 em prática, que está nos livros didáticos, nos manuais escolares didáticos. Quando a gente tem a obrigatoriedade da lei, há 20 anos atrás, a gente teve uma corrida das editoras para poder colocar os conteúdos que eram obrigatórios, né? A gente tem PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. A gente tem a própria BNCC, teve a própria BNCC. E a gente tem uma série de órgãos que começam a fiscalizar esses livros didáticos, que eles são distribuídos, né, para as crianças, desde os anos iniciais até o ensino médio. As editoras elas começaram a correr atrás de colocar. Então, você encontrava aí um mapa da África, né? A África como se fosse uma coisa só.
sem muitas divisões dos países, sem muita divisão linguística, ou se não só se fala uma língua que é o Iorubá na África, né? Um continente daquele tamanho, 54 países, só tem uma língua, só o Iorubá. Aí, quando muito, aí você tem ali um Nagô, porque aí você lembra da baianidade Nagô, de Salvador, aí você coloca assim, vamos colocar também para ver se funciona. Então, eu vejo que esses manuais didáticos, ao longo dos anos, eles tiveram, se a gente pega coleções, né, como eu estou na educação básica, a gente tem todo ano, eu não sei se a Faculdade de História participa, antes participava junto com a gente da escolha do livro didático. A gente faz uma semana, a gente senta, os professores sentam e a gente faz essa escolha. Nos últimos 2 anos, a gente vê uma mudança nos livros didáticos. Mas nos últimos 2 anos, porque antes era um capítulo no livro de história, 2 no máximo. Se a gente pegar aí do 1º ao 5º ano, você tinha um capítulo no 3º ano e um capítulo no 4º ano. 1º, 2º e 5º ano não tem nada. Não tem absolutamente nada. E língua portuguesa, você tem, nos últimos 2 anos, aí, aparece uma ou outra. Quando vai falar de poesia, Conceição Evaristo, alguma coisa assim. Mas ainda é um processo que ainda precisa avançar. É um desafio ainda a gente conseguir trazer para os livros didáticos as representações. A gente precisa solicitar, a gente precisa estar ali batendo na tecla sempre de que os livros didáticos, mesmo sendo para crianças, que parte do pressuposto que ainda não tem um capital cultural tão adequado para entender tais conceitos, elas entendem sim. A dificuldade de quem tem somos nós de ensinar a eles, mas eles entendem de que precisa de um aprofundamento teórico. Os livros didáticos, eles precisam de um aprofundamento teórico, eles precisam rever a questão da contextualização, e ele falar do negro e da negritude para além da escravização, e para além de só discutir a questão do racismo. A gente tem autores, a gente tem representações de referências de autores e autoras negros. A gente tem questões da tecnologia. Se você pegar países, por exemplo, como o Congo, que desenvolvem altas tecnologias em questão de bateria de celular. Então, assim, são conhecimentos que a gente pode trazer para os manuais didáticos. Não estando lá, cabe a nós, enquanto professores, trabalhar isso dentro de sala de aula. Mas são posições que ainda faltam, são elementos que ainda estão em falta nesses livros didáticos. Porque a gente trabalha com a BNCC, né, que é o documento que acaba regendo todo o nosso currículo escolar, ele trabalha com as competências e os objetivos. Uma das competências e objetivos que permeia todos os anos iniciais é o eu e o outro. O eu e o outro, ele é a representação e a referência para as crianças de quem eu sou, de quem convive comigo, de quem permeia a minha sociedade e de quem eu posso ser futuramente. Porque para uma criança de 6 anos, é isso que ela pensa. Quando ela tem 6 anos, você pergunta quem ela é, ela vai falar o nome dela. Com quem ela mora, ela vai falar o nome dos pais. Quem você quer ser? Perguntem para uma criança de 6 anos. Quem ela quer ser? Algumas vão falar, quero ser médica, quero ser engenheiro. Outras vão falar assim, eu quero ser a Thaís Araújo. Eu quero ser a Virgínia. Então, a representação para essas crianças, dos 6 aos 10 anos, está na personificação de alguém. Não está na profissão da pessoa. Está na pessoa. Então, o eu e o outro, cabe sim a gente levar para essas crianças Elza Soares, Milton Nascimento, Conceição Evaristo, a Enedina Marques, que é a primeira engenheira negra brasileira. Então, Carolina Maria de Jesus, Leodegária de Jesus, que acabou de receber o título de doutora honoris causa pela Universidade pela UEG. Então, assim, são personificações que a gente trabalha com as crianças. E as crianças entendem, as crianças querem ser. A gente fez um concurso de fantasia semana passada, que a gente tinha lá uma Enedina e uma Carolina Maria de Jesus. Uma menina do 4º ano e a outra do 5º ano.
Por que elas trazem essas pessoas? Porque elas conhecem essas pessoas. Então, são essas referências que a gente precisa apresentar para os nossos alunos. E não é, como o Pedro diz, uma questão de revanchismo. É uma questão de que elas também fazem parte da construção. Elas também fazem parte da... Pega a história da Elza Soares. O que essa mulher passou para chegar onde ela chegou? O que você pode discutir com a história da Elza Soares? A questão da pobreza, a questão da hipersexualização das crianças. Então, são vários conceitos que elas permeiam a lei. Permeiam a lei 10.639 e elas permeiam o chão da escola. Porque a gente tem que trazer também aquilo que faz parte da realidade da criança. E a criança da educação básica, principalmente das escolas públicas no Brasil, ela está muito mais próxima da história da Elza Soares do que da Virgínia Fonseca. Então, quem deve ser, ou quem pode ser a personificação dessas crianças? E nesse ponto, eu trago alguns conceitos que a gente pode trabalhar, e a gente deve, né, eu falo que não é nem questão de poder, mas uma questão de que a gente deve trabalhar na questão conceitual, que é a questão das identidades, a questão dos conceitos de pertencimento, conceito de memória, conceito de ancestralidade, conceito de interseccionalidade, que são conceitos que eles estão no dia a dia dessas crianças. Estão no dia a dia dos nossos alunos. Se estão no dia a dia dessas nossas crianças aí dos anos iniciais, com toda certeza elas estão no dia a dia dos anos finais, estão no ensino médio e estão gritando na graduação. Porque essas crianças que estão chegando na escola com 6 anos, para serem alfabetizadas, elas vão chegar na graduação. E elas precisam de um processo formativo. Mas para eu arrumar, mexer no currículo, conseguir entender para onde esse currículo tem que ir, conseguir mudar ou fazer ou tentar modificar esses manuais, esses manuais didáticos, eu preciso de formação, que é o que eu aponto como o terceiro grande desafio para a efetividade da lei, que é a formação desses professores. Porque para eu trabalhar com essas crianças, para eu trabalhar com esses jovens, eu preciso de uma formação. E eu preciso de uma formação que seja efetiva. Eu preciso de uma formação que faça com que eu deixe os meus problemas, as minhas questões pessoais, as minhas questões morais e as minhas questões religiosas guardadas, e são guardadas, porque eu tenho que apresentar uma diversidade cultural que, durante toda a sua existência no Brasil, é marcada pelo preconceito e pela desinformação. Então, eu vejo, quando a gente trabalha com essa questão da formação, a gente esbarra num ponto que é muito delicado, que é a questão das questões religiosas. E eu não estou aqui para poder falar o que você tem ou o que você não tem que acreditar. Cada um acredita ou deixa de acreditar naquilo que ela quiser. Mas eu estou falando que o meu aluno, ele tem o direito de ter acesso a essas informações. E ele tem direito de ter acesso a essas informações da melhor forma possível, não da forma como eu acho. O ano passado, eu estava trabalhando um livro com a criança, que eu depois vou mostrar para vocês, que chama... esqueci agora o nome do livro, eu mostro. E o pai foi na coordenação para poder falar que eu estava macumbando o filho dele. 5º ano. Aí ele veio conversar comigo, eu falei assim, tá, mas o que é isso? O que é macumbando seu filho? Eu não estou entendendo. Ele, claro que você sabe. Eu falei, não, eu procurei no dicionário, essa palavra eu não encontrei. Joguei na internet, também eu não encontrei. Eu queria saber onde o senhor encontrou essa palavra. Aí ele falou assim, porque nós somos cristãos, e nós, enquanto cristãos, não vamos aceitar você trabalhar esse tipo de assunto. Aí eu falei assim, meu senhor, deixa eu te mostrar. Tem um documento que é a BNCC.
Lá na BNCC, antes da BNCC, eu tenho a LDB, que é a Lei Nacional. Aí eu tenho uma lei de 2003, que apresentei para ele a Lei 10.639, e depois apresentei a BNCC. Falei, não sou eu que estou macumbando o seu filho. É a educação que o seu filho tem o direito de ter o acesso. Aí, claro, eu não posso comparar a realidade de outras escolas, porque eu conheço a escola a qual eu trabalho, que é o CEPAI, onde eu tenho autonomia para desenvolver o meu trabalho, e eu tenho apoio da minha coordenação e da minha direção. Mas a gente tem que saber trabalhar. E muito do que de como a gente trabalha, é o que vai refletir em como o aluno chega em casa. Então, assim, essa formação, fazer com que eu consiga transmitir ao meu aluno essas informações sem que ele ou a família dele ache que você está tentando, é uma palavra que todo mundo, nossa, depois de 2018, todo mundo adora falar, sem que eu esteja doutrinando o filho dele. Porque ele tem direito a receber essas informações. São esses elementos formativos da construção do povo brasileiro. Então, não estou tirando, vocês não vão tirar isso de qualquer lugar. Eu não estou tirando isso de qualquer lugar. Eu estou tirando isso de documentos, são documentos históricos que reforçam as informações que eu tenho que trazer para esse meu aluno. E isso faz com que a gente promova uma coisa que é ampliação do capital cultural dessa criança. Eu trago um livro Amoras para essa criança, que a gente trabalha lá no primeiro ano, que as crianças conhecem a história do Emicida. Tem crianças que já conhecem a história do Emicida, sabe quem é o Emicida. Tem crianças que nunca ouviu falar no Emicida. Tem crianças que nunca ouviu falar no Milton Nascimento. Quando a gente leva a história do Milton Nascimento, tem crianças que nunca ouviram falar do Milton Nascimento. Então, também, gente, é uma questão de ampliação do capital cultural. É na escola que a gente tem que fazer isso. E a Lei 10.639, ela favorece essa ampliação desse capital cultural. Então, esse processo do ensino-aprendizagem da escola, ele deve propor elementos necessários para promover aos nossos alunos negros e aos nossos alunos não negros a apresentação da diversidade dessa cultura afro-brasileira. Então, esse é um dos principais papéis. E dentro desses 3 desafios, de currículo escolar, material didático e formação de professores, eu tenho que formar um aluno crítico. E não só em 2 dias letivos, 13 de maio ou 20 de novembro. Em algumas escolas fazem até a semana, né? A semana do 20 de novembro. Aí muda de 2 para 7 dias. Não só nesses 2 dias, mas são 200 dias letivos. São 200 dias letivos que eu tenho que dialogar com os meus alunos sobre as culturas que permeiam a construção dele. A construção dele enquanto sujeito histórico. Porque a gente não se torna sujeito histórico só quando a gente entra na graduação. Nós somos sujeito histórico desde o momento em que a gente nasce. Nós somos sujeitos históricos. Eu trabalho com crianças, meu doutorado foi com crianças quilombolas. As construções identitárias com as crianças quilombolas dos Calunga, da Chapada dos Veadeiros, com a interferência do turismo dessas crianças. Eu não ouvi um adulto. Ouvi para poder falar para eles que eu não queria conversar com eles. Porque a minha intenção lá não era ouvir o que os adultos, o que as lideranças, que têm sim muito a dizer, mas eu queria saber como que essas crianças se enxergavam. Ah, mas criança não tem nada para falar. Tem. E muito. Eles têm muito a dizer e muito a perguntar. E a gente tem muito que ensinar e muito mais que aprender com eles. Então, essa luta, esses 20 anos de lei que a gente está fazendo esse ano, de Lei 10.639, que depois vai ser complementada pela 11.645, ela deve ser uma lei que a gente não pode e a gente não deve permitir
que nos apaguem e nos silenciem. São as nossas lutas. São as lutas dos movimentos negros sociais, são as lutas sociais, são lutas de anos. E são lutas legítimas. Então, eu não posso deixar só para a graduação ou só para o ensino médio o ensino desses elementos históricos. Por isso, trazer para o chão da escola, por isso, trazer para vocês aqui a questão de trabalhar isso nos anos iniciais. E eu vou mostrar aqui... Cadê o Augusto? Eu vou fazer bagunça. Pode fazer bagunça? Eu faço o quê? Apresentar. E eu quero trazer para vocês, se eu conseguir... Augusto, estou fazendo bagunça. Vem cá. Agora vai dar certo, viu? No livrinho? Ah, foi. Não foi no livrinho, não, mas foi. O que eu quero mostrar para vocês alguns livros que a gente trabalha em história. Eu, esse semestre, também estou como professora de língua portuguesa, mas livros que a gente trabalha em história, que é O Pequeno Príncipe Preto, se vocês não conhecem, recomendo que vocês leiam. Aminata Tagarela, excelente. A Cor da Carolina. Esse livro foi esse livro aqui, Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá. Foi com isso que eu estava macumbando o filho do cidadão. Não está aparecendo, não? Vamos para... Aí. Foi esse aqui, ó. Adoro esse livro. Letras de Carvão, O Amoras, que é o livro do Emicida, O Brasil que Veio da África. Esse livro, você consegue trabalhar com esse livro até o ensino médio. Ele tem uma leitura que é fácil, mas fácil não, ela é densa, mas você consegue adaptar ela para os anos iniciais. Nós de Axé, lindo também esse livro. Quilombando, A África que Você Fala. Esse A África que Você Fala tem o Tupi que Você Fala também, que é da mesma coleção, que é excelente também. E o Black Power de Akin, também tem um Black Power de Taió. E esse livro, que eu falo que é meu livro de cabeceira, eu acho bonito, o povo fala assim, qual que é o seu livro de cabeceira? Aí cita uns autores, assim, acho tão legal. O meu livro de cabeceira é esse aqui, Os 9 Pentes da África. Esse livro ele é fantástico, fantástico, da Cidinha da Silva, que tem outros livros também que são sensacionais. Adoro, ela tem um livro que chama O Exu em Nova York. Gente, custa R$20 na Amazon, compra. Compra, porque vocês, assim, são várias histórias. E ele é fantástico, fazendo propaganda. Se eu ganhasse alguma coisa, só gasto lá. Mas esse livro aqui, eles são uma história de um avô, que ele, não sei se vocês conhecem, né, que ele tem 9 pentes, que são 9 pontes para trabalhar, que são 9 conceitos. Não vou dar spoiler, que depois vocês vão... Isso aqui é um pouco mais caro. Mas... ele é sensacional. Precisa trabalhar a questão de ancestralidade, a questão da memória, a questão do pertencimento, do conceito de família, que para cada pessoa tem um significado diferente. Então, assim, são materiais que a gente pode, lá naquela questão da formação, na questão do material didático, adaptar essas leituras para poder trabalhar com essas nossas crianças, né? E só para finalizar, nesses 20 anos, né, nós tivemos muito avanço. Quando a gente fala assim, parece que não teve avanço nenhum, né? Mas nós tivemos, sim, muitos avanços. Nós tivemos cursos de formação que estão aí excelentes. Infelizmente, o acesso a esses cursos, ele ainda não é para todos, né? Muitos cursos que são muito bons, infelizmente ainda são caros, mas eu acho que a gente tem que pensar nos nossos investimentos, né? Se eu não tenho condições de investir num bom curso, então eu invisto num bom livro. Então, são essas mudanças, essas adaptações que a gente tem que fazer. Nós temos muito ainda o que percorrer, muito ainda quando a gente fala, né, desses desdobramentos de lei aqui mesmo na universidade. Nós temos ainda muito que se discutir, principalmente sobre as cotas.
A gente vem de debates aí, né? Então a gente tem muito o que discutir sobre isso. E só para finalizar mesmo agora, eu sou da primeira turma de cotas do doutorado aqui da Faculdade de História. Só que, na minha época, foi 2015, 2016, foi tão estranho que não saiu em lugar nenhum que tinha cotas. Só saiu a ampla concorrência. Mas, assim, eu falo que, mesmo não saindo em lugar nenhum, eu falo que eu fui aprovada, sim, no doutorado da Faculdade de História por cotas. E no CEPAI também, o meu concurso é uma vaga específica para negros. Então, assim, para além de pesquisar as questões étnico-raciais, principalmente ligadas aos povos tradicionais e à Lei 10.639, eu também sou filha de cotas. E eu tenho muito orgulho de dizer isso e de estar aqui apresentando parte das minhas pesquisas para vocês. Vou abrir agora, né, para a gente poder dialogar um pouquinho. Como é que volta o Pedro aqui agora? Obrigada. Aquela pessoa que não sabe nada de tecnologia. E fecha. Aí. Voltamos. Então, muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela maravilhosa fala, professora Kalina, professor Pedro também. Eu gostaria que vocês fossem se preparando aí para fazer perguntas. Enquanto vocês pensam, eu vou começar, né, a conversar um pouquinho com vocês. Bom, acho que foram duas falas maravilhosas, tocaram em pontos que eu penso que são importantíssimos, fundamentais para nós. O professor Pedro falou da importância dos movimentos sociais, falou da própria experiência. E professora Kalina, que eu peço desculpas, esqueci de falar o título da conferência no início, mas que tocou na questão dos anos iniciais, que é importantíssimo. Então, foram duas falas muito interessantes e que podem ser desdobradas em muitos assuntos, né? Que não sei se nós vamos ter tempo aqui de conversar sobre todos eles. Mas, enquanto vocês pensam aí umas perguntas, eu queria conversar com vocês dois, o Pedro e a Kalina, sobre a experiência que eu tive aqui na UFG, né? Quando eu entrei na UFG como professora em 2009, logo me colocaram como coordenadora de curso. E como coordenadora de curso, eu respondi várias vezes solicitações do Ministério Público que pedia explicações de por que na Faculdade de História a gente não tinha nenhuma disciplina de África e de cultura afro-brasileira e africana. Por que a gente não tinha? Então, eu tinha que me desdobrar para justificar por que não tinha, né? E, à época, o que nos salvava um pouco era o curso de Educação Étnico-Racial, foi quando eu conheci a Kalina, que a professora Cristina, ela coordenava aqui. Então, eu dizia, não tem no currículo, mas tem. Eu estava dizendo isso para a gente não ser, né, preso, mas, de fato, não tinha. Né? Então, foi uma luta muito grande para a gente ter um pouco dessas disciplinas que vocês hoje têm no currículo. E que eu acho que vocês precisam valorizar, porque, de fato, foi uma luta e eu acho que é uma luta constante, né? Contínua. Então, isso que o professor Pedro Barbosa falou, né, da questão da formação e da atuação dele nas pesquisas na universidade. E a professora Kalina falou uma outra coisa dos anos iniciais. Eu tenho uma outra experiência aqui também, porque a professora Kalina é do CEPAI. O CEPAI é muito diferente das escolas públicas comuns. E eu, desde que eu estou aqui, eu sou professora de estágio e eu estou há 9 anos no Colégio Pedro Gomes. Desses 9 anos, há mais ou menos uns 5 anos... 4 ou 5 anos, é que eu comecei a ver algo de África, né, na escola. Havia um silêncio total em relação a isso. Nada. Nenhuma disciplina, não se falava sobre isso, nem sobre racismo, não se falava sobre nada relativo a isso.
Aí um dia nós conversamos com o diretor, perguntamos para ele, mas por quê? Por que que vocês não... Como é que vocês encaram a questão da lei? Né? E aí, depois ele deu uma resposta, falou, a gente tem um currículo, e é uma escola integral. Esse ano, para escrever um artigo com o Emanuel, que está aqui, eu convidei para escrever um artigo comigo sobre a efetividade da lei no Colégio Pedro Gomes, eu entrevistei o professor e perguntei para ele por que tão pouca efetividade da lei aqui na escola. E aí ele falou, ele atribuiu a muitas questões, mas uma das questões que ele falou foi o conservadorismo em Goiás. Ele falou que em Goiás, o DCGO, que é o documento curricular de Goiás, que tem 1000 páginas, lá não há uma efetiva orientação para que a lei seja efetivamente cumprida nas escolas. Não existe uma preocupação da Secretaria de Educação em orientar e fiscalizar isso nas escolas públicas em Goiás. E ele disse que acha que é uma particularidade do conservadorismo em Goiás. Goiás é um estado conservador. Que o tema do racismo é um tema que esbarra nas questões da religião afro-brasileira, como disse a Kalina muito bem aqui. Ela teve esse problema de ser acusada de estar macumbando um aluno aqui no CEPAI. Imaginem isso numa escola pública, convencional. Mas ele falou que o tema do racismo até que não é tanto problema, né? Mas algumas palavras você não pode falar na escola, como a temática de gênero, né, feminismo, porque são pautas que estão ligadas a batalhas morais e a concepções políticas que são consideradas de esquerda e que são banidas da escola pelos pais, né? E por isso os professores têm medo de falar sobre isso. E por incrível que pareça, o tema do racismo nessa escola em específico, sabe aonde que ele aparece? Nas orientações do Instituto Unibanco para a escola, tá? Mas não estão na Secretaria de Educação. Então, a partir dessas duas experiências, eu queria perguntar para o Pedro e para a Kalina, como é que vocês veem a formação dos professores, que são vocês, né? A formação dos professores e a efetividade da lei nas escolas em Goiás, né? Se vocês concordam com o que o diretor falou e se vocês, como é que vocês veem, né, a partir dos movimentos, a partir da luta, como é que vocês veem esse processo? Enquanto isso, eu vou esperar aqui as perguntas de vocês, tá bom? Podem mandar por escrito se quiserem. Por favor, Pedro, Kalina, quem quiser falar. Passo para a Kalina primeiro, que ela foi tão brilhante aí. Cumprimentar, um prazer revê-la. Não esqueci de você, não. Tá bom. Por favor. Realmente, o conservadorismo, ele impede, sim, que essas temáticas elas sejam, né, efetivamente trabalhadas nas escolas. Infelizmente, porque quando a gente para pensar, a gente fala assim, nossa, uma escola que não trabalha sobre um conceito básico, que é do racismo, deve ser uma escola maravilhosa, que não deve ter racismo nessa escola, né, gente? Porque são acontecimentos diários, são coisas que acontecem diariamente nas escolas. A Secretaria Estadual de Educação, ela realmente dá muito trabalho. Eu tenho problemas com a Secretaria Estadual de Educação, porque eles não estão preocupados em colocar a lei, não estão preocupados em colocar a lei em efetivo, e quando os professores o colocam, são nessas duas datas específicas, principalmente no 20 de novembro, né? Mas como uma questão mesmo ali de dizer que tem um dia. Olha, gente, 20 de novembro é dia da consciência negra, aí a gente tem que respeitar os negros, mas a gente não precisa discutir sobre eles, não. Então, assim, essa questão do conservadorismo religioso, ele, principalmente nos últimos anos, eu falo nos últimos 6 anos, ele vem batendo a nossa porta, ele vem nos questionando. A gente tem cada vez mais reclamações de pais da ouvidoria,
mesmo aqui no CEPAI, e como eu tenho amigos em outras escolas, né, em outras instituições, eles falam, não, eles reclamam, tem até um site aí que você pode denunciar o que que os professores estão fazendo em sala de aula. Então, é o conservadorismo e o conservadorismo religioso. Você não pode. Tem escolas que... eu tenho uns amigos que falaram assim, Thalina, a gente não pode trabalhar nada da questão religiosa. Hoje, escolas que os meninos chegam, públicas, rezam antes de entrar para a sala de aula, mas não pode falar nada que não seja do catolicismo ou do protestantismo tradicional. Então, assim, ainda é uma luta que a gente tem que travar. Então, eu vejo uma opção, quando a gente fala dos professores, né, de tentar, vou usar maquiar-se, mas tentar ali ir pelas beiradas. E como que a gente vai pelas beiradas? Trabalhando com a literatura. São livros, por exemplo, como esse, são livros, por exemplo, como o Black Power do Akin, que permitem com que a gente trabalhe sem necessariamente estar no currículo. Porque se a gente for depender do currículo, for depender do documento, principalmente aqui no estado de Goiás, Minas ainda é um pouco mais flexível. Mas se a gente pegar aqui estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, é assustador o que os documentos, o silenciamento e o apagamento que esses documentos estaduais trazem. Então, assim, investir em formação, investir em melhores materiais didáticos, acabam fazendo com que você chegue a essa família e mostre, olha, eu tenho todos esses documentos, eu tenho que trabalhar. É como se eu sou obrigada a trabalhar isso. Mas com isso eu tenho que formar um professor que tenha também a coragem de trabalhar esses assuntos, porque para além do medo, tem também, Heloísa, a questão da desinformação. A questão da desinformação e desse conservadorismo horroroso que a gente está aí vivenciando nesses últimos anos ainda mais. Goiás já é um estado, né? Eu falo assim, engraçado a gente discutir isso quando a gente vê tantas irmandades, né, Augusto, que a gente tem no estado de Goiás. A gente trabalha das irmandades Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, São Benedito. Então, assim, tantas irmandades que a gente tem de mestres de ofícios que acolhiam, né, os escravizados e os ex-escravizados num estado que tem uma política conservadora que esbarra. E como a educação é formação crítica, né, para que eu vou formar um cidadão crítico que vai questionar tudo aquilo que eu coloco para ele? Então, assim, é aqui que a gente tem que começar a trabalhar para poder chegar nos anos iniciais e quebrar essas barreiras, quebrar essas correntes aí que ainda estão nos apertando em alguns lugares. Pedro? Então, brilhante. Quando a Kalina coloca em questão da educação, somente nas séries iniciais, extremamente importante, porque é onde o aluno, a aluna, começa a formar, inclusive, a sua percepção do mundo, né? Uma perspectiva além do ambiente privado, da educação familiar. Bom, com relação ao que a professora está questionando, em relação ao conservadorismo, então eu vejo que não é só no estado de Goiás. Se fosse, era tão fácil de resolver, mas não é. A sociedade brasileira é tradicionalmente conservadora, e eu vou além de conservadora, é extremamente hipócrita. É a nossa grande característica, o cinismo, a hipocrisia, principalmente em relação a conhecer nós mesmos. Exemplo, se você chega numa pessoa e pergunta, você é racista? Ela vai falar, de forma alguma. Não sou. Mas você conhece? Conheço. Quem? Um parente próximo. Aí você chega no parente próximo, a pessoa vai devolver a bola para o que, né, falou que não é. Bom, é uma característica, né, que inclusive Florestan Fernandes, um grande sociólogo, fala que é uma doença que é arraigada na sociedade brasileira, que é o preconceito e o preconceito. Isso significa que o nosso racismo, a brasileira, é o mais eficiente do mundo, porque ele vem antes do Brasil.
É só pegar lá o livro do Gessé de Souza, inclusive eu gostaria de indicar aqui, um livro publicado em 2021, recente, Gessé de Souza, que é um grande sociólogo brasileiro, e o tema é o seguinte: como o racismo criou o Brasil. Ou seja, o racismo, né, chegou primeiro do que o próprio Brasil. Bom, então, nós, com a Lei 10.609, estamos quebrando um paradigma, né? Um paradigma que não é de décadas. Nós estamos falando da Lei 10.609 de 20 anos, 2 décadas. Mas nós temos uma cultura arraigada secularmente e milenarmente na cultura brasileira, que é a herança ocidental. Então, quebrar isso é uma luta, né, constante. Por quê? Porque nós estamos buscando um diálogo, né, mais ampliado. Com relação aos outros temas, principalmente onde trabalha a questão identitária, a questão de gênero, é extremamente também espinhoso. Quando eu dei aula em Anápolis, no Instituto Federal, eu passei pelo mesmo processo que você, Camila. Fizeram um abaixo-assinado contra minhas aulas. Como eu tinha 3 turmas de cada série de ensino médio, 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro, era um contingente muito grande. E o abaixo-assinado só foi aderido por 9 pessoas, esse universo todo. Aí um pai desavisado foi na escola me questionar, porque eu dava uma disciplina de sociologia da cultura, e eu tinha que trabalhar também a questão da sexualidade, da adolescência. Aí o indivíduo falou que eu estava doutrinando a filha dele para ser LGBT, sendo que ela já era. Né? Ele tirou ela da escola porque ela tinha um relacionamento homoafetivo na escola e disse que a culpa era minha. Eu cheguei, ela já tinha esse relacionamento. Mas são as coisas que nós lidamos. Então, eu vejo o seguinte, principalmente na educação básica, os professores têm que ter coragem de ousar. Pegar a Constituição, colocar debaixo do braço e falar: eu tenho direito de cátedra, porque a Constituição me segura isso. A Constituição é o Estado. Então, briga com o Estado, não comigo. Entendeu? É assim que funciona. Tem que peitar. Quando veio a ação da conservadorista, extremamente exacerbada nos últimos 6 anos, principalmente no resultado da penúltima eleição, muitos colegas nossos dentro da universidade tinham medo para a sala de aula. Eu coloquei a Constituição de braço e fui. Filma minhas aulas, grava minhas aulas, entrega para o patrão de vocês, que mandaram vocês fazer isso. Entendeu? E vamos para o debate, vamos encarar. Então, a gente tem que ter, né, essa ousadia para que possamos, inclusive, cumprir, né, o nosso dever, isso que é ser, né, professor e professora. Até porque, pegando aí de orientação pedagógica freiriana, é isso, a educação é um permanente desafio. Agora, voltando para a questão das relações artificiais, em relação à Lei 10.609, então, todo esse debate que tem ocorrido na sociedade é o resultado dessa construção. Por isso, assim, que eu não tenho nenhuma, né, inibição de dizer que é uma revolução educacional que nós estamos passando. E revolução não é algo que acontece de forma instantânea, é um processo de construção. Então, por exemplo, hoje nós temos um contingente de pessoas trabalhando, e no futuro vai aumentar mais, mas olhando para o passado nós não tínhamos. Eu vou dar um exemplo. Nos anos 60, que característica mais do cinismo, né, brasileiro, o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, visitou a PUC em São Paulo. Porque é o quê? São Paulo, né, hipoteticamente, é um estado considerado não conservador. Inclusive, eu questiono, eu morei 14 anos na capital. Então, dando uma palestra na PUC, os estudantes da PUC estavam tudo aceso, principalmente o segmento mais de centro e à esquerda, né, questionou o presidente: poxa, quando é que você vai resolver a questão do conflito racial no seu país? Você não vai conseguir resolver isso porque lá está muito violento. Aí, qual a resposta que ele deu para os estudantes da PUC? Nos anos 60,
século passado. Ué, quando eu vim para o Brasil, me disseram que a maioria que era negra, cadê os negros nessa universidade? Ou seja, né, desmascarou totalmente esse racismo extremamente, né, arraigado na nossa sociedade, que ela é racista, não tem como. Né? Eu, por exemplo, estava fazendo uma refeição com uma família 2 semanas atrás, uma família não negra, aí a matriarca falou assim, olha, o ministro dos direitos humanos, da cidadania, ele é muito inteligente, mas ele é muito arrogante. Por quê? Porque ele é negro. Então, como aceitar um negro que é ministro, primeiramente, e depois o cara tem um antecedente que é a sua formação. Silvio Almeida tem pós-doutorado em Harvard, então ele está ali, porque alguém, né, o atual presidente da República, achou ele bonito, porque ele é competente. E essa competência, infelizmente, incomoda aquele que tem o racismo arraigado, né? Infelizmente, na sua formação ideológica. Então, professora, assim, eu volto a reafirmar que a Lei 10.639 cumpre, né, esse desafio. E a contribuição maior é a provocação para o debate. Até para as pessoas que, como a Kaline citou aí, da atitude do pai, demonstrar que elas estão extremamente, né, preconceituosas, porque elas não têm formação. Você está macumbando meu filho? Será que ele sabe que macumba é um instrumento musical? Não sabe, né? Então, vai justamente nessa direção. Porque se ele souber que macumba é um instrumento musical, de percussão, ele deve chegar lá na igreja dele e colocar fogo na bateria, porque nos louvores neopentecostais tem, né, a presença de instrumento de percussão. Então, são essas provocações desse debate que no dia a dia a gente vai conseguir. Então, meu entendimento é isso. Obrigada, muito obrigada, Kaline e Pedro, pelas respostas. Agora eu quero ouvir vocês. Então, vamos lá. Perguntas aqui da plateia. O que vocês acham do debate, do tema? Vocês já... Sim. Eu queria ouvir um pouco de você. Você falou que bateu bastante na tecla da ideia de o seu espaço de atuação ser um espaço diferenciado de outras escolas públicas. Então, gostaria de saber como o professorado também trabalha isso. Porque, pensando na minha vivência, fica muito nas costas do professor de História, né? Porque eu trabalho com Fundamental 2, então tem a divisão de matérias. Queria saber, para além da formação, que eu acho que é uma deficiência ainda de nós, né, da licenciatura de História, mas também como esses professores se constroem e pensam as suas atuações. E, pelo menos nos espaços de escola que eu dou aula, os professores também têm esse conservadorismo religioso, né? Que é um jeito eufêmico de falar fanatismo, né? Então, assim, queria saber como é essa recíproca, se tem esse debate, se abre esse debate na formação, na verdade, no corpo docente. E outra coisa é se vocês usam a nomenclatura 10.639 como um demarco político, porque a 11.645 ela é usada como um complemento, né, como você mesmo salientou. E se vocês fazem essa demarcação política, porque vocês entendem lutas separadas, ou se como uma demarcação importante mesmo para pensar momentos históricos diferentes, né? Muito obrigada. Como que é o seu nome? Beatriz. O CEPAI, ele realmente é um local diferenciado. Então, assim, falando da minha experiência no CEPAI, lá também, desde os anos iniciais, a gente tem diferentes professores para as diferentes disciplinas. Então, assim, não tem um único professor, são professores diferentes. Então, tem professor que dá aula de História e Geografia, tem um outro professor que dá aula de Língua Portuguesa. E até um tempo atrás a gente trabalhava com a questão dos projetos. Hoje a gente não trabalha mais com a questão dos projetos, mas todos os professores trabalham tanto as questões, trabalham as questões étnico-raciais, tanto as questões
afro-brasileiras quanto as questões indígenas. Então, agora, por exemplo, na matemática, os alunos do primeiro ano estão trabalhando com Mancala. Então, assim, os alunos do quarto e quinto ano, que a gente teve um evento semana passada, que é o Ludens, de Jogos Matemáticas, trabalharam com jogos ligados à étnico-matemática. Então, assim, educação física trabalha as questões... Os meninos passam o dia inteiro cantando uma música lá, que é uma música em Yorubá, por sinal, que é de um jogo de amarelinha, que é uma amarelinha diferente, esqueci o nome da... mas que é um jogo africano, de um país do continente africano. Então, assim, todas as disciplinas trabalham a questão tanto das questões indígenas quanto das questões étnico-raciais afro-brasileiras. Então, assim, mas nesse sentido de que, como a professora Heloísa falou, é uma instituição diferente. A gente tem esse ano a gente nem teve livro didático, porque não veio, não compraram para a gente no ano passado. Então a gente não tem livro didático, a gente mas a gente trabalha muito com a construção de material próprio mesmo, né? Então a gente tem essa abertura, essa diferença. Mas é uma questão de todos os professores, e é o ano inteiro. Aí, tanto que chega 20 de novembro, eu falo assim, olhar para mim, eu não faço nada nessa escola, eu nem venho trabalhar, a gente fica brincando. Mas a gente trabalha durante todo o ano, e todas as disciplinas. Assim, não tem uma... A gente tem as reuniões de departamento, é um departamento multidisciplinar dos anos iniciais. E nas reuniões de departamento, a gente tem as reuniões de planejamento. Então, lá a gente trabalha com escalas, que correspondem aos bimestres. 2 meses, mais ou menos 50 dias cada escala. Então, dentro dessa escala, a gente trabalha... esse conteúdo agora sei lá, em ciências, vou trabalhar em animais vertebrados. Então, a gente dá um jeito de trabalhar alguma questão indígena ou alguma questão afro-brasileira dentro de ciências na escala que a gente vai trabalhar animais. Então, assim, isso é diferente, assim. Lá. Eu entendo que as outras realidades são bem diferentes, assim. Por isso que eu falo, se vocês tiverem oportunidade, façam estágio do CEPAI, conheçam a realidade do CEPAI, porque é uma formação diferente que vocês vão ter, até mesmo para depois, quando vocês forem, né, para as outras instituições. E vou deixar o Pedro responder a outra questão, porque aí eu respondo uma e ele responde outra. Você ouviu, Pedro? Você fala em relação às leis? Ao marco da lei. Por que a gente usa a 11639 e não a 11645? Ah, tá. Bom, é o seguinte. Primeiro que a lei 10.639, conforme eu apresentei aqui, e a Kalina também, ela vem de um processo histórico de organização do movimento negro enquanto sujeito histórico. Mas nós entendemos, enquanto movimento negro, eu também sou ativista, inclusive eu costumo chegar ao seguinte, aliás, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu cheguei na academia, eu já cheguei pronto, né? Eu só desenvolvi para pegar a titulação. Mas é lógico que a academia deu, né, muita base, né? Inclusive de metodologia, né, didática, etc. Né? Bom, então é o seguinte, depois, em 2008, é que vem a Lei 11.645. Por quê? Olha só, prestem atenção nas datas, né? Porque, por exemplo, 2008, desculpa, né? 2003 e 2008. Entre 2003 e 2008, não sei se vocês têm conhecimento, em 2005 aconteceu a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial no Brasil. E essa conferência também não surgiu por acaso. Por quê? Porque teve a Conferência de Durban, em África do Sul, em 2001. Inclusive, onde, nesse país nosso chamado Brasil, foi declarado internacionalmente como o país mais racista do mundo nessa Conferência Internacional de Durban, África do Sul. E lembrando que foram 38 países signatários, fora da África, que fez essa acusação. Inclusive países, né, que nós conhecemos tradicionalmente como os países mais racistas do mundo, Alemanha, França, Espanha.
E nós ganhamos desses países em relação ao nosso desempenho cínico, e totalmente eficiente enquanto racistas. Bom, então essa conferência aconteceu em 2001. Em 2005 ocorre a conferência, a primeira conferência nacional, lá em Brasília. Inclusive, eu participei dessa primeira conferência. E essa conferência foi não só direcionada à população negra do movimento negro, ela foi direcionada a todos aqueles grupos étnico-raciais, historicamente, considerados exclusão no nosso país. Os povos indígenas, palestinos, ciganos e as populações consideradas de tradição no nosso país, quilombolas também, e os judeus, todos também foram incluídos nessa conferência, tiveram assento como delegado nessa conferência. E depois dessa conferência, evidentemente, foi feita uma avaliação e uma reavaliação, inclusive, da própria eficiência da Lei 10.639, enquanto só recorte racial para a população negra. Então, foi no sentido de ampliar, principalmente para os povos indígenas. Que existe, por exemplo, uma concepção também dentro disso, que são os afro-indígenas. Por quê? Porque nós pegar a história dos povos que tiveram essa triste experiência de escravização, então, evidentemente, num país como o Brasil, os indígenas foram as primeiras vítimas. Então, nós consideramos que devemos sim caminhar junto todos esses segmentos considerados historicamente excluídos. Então, a partir daí, tem o quê? Um complemento, que é uma extensão para 10.639, chegando a 11.645. Educação para as relações raciais com abordagem história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, é nessa perspectiva que se dialogam essas construções, aí, inclusive epistemológicas. Ok, obrigada, Pedro. Obrigada, Kalina. Bom, gente, eu quero mais questões aí de vocês. Contem pra gente como é que vocês sentem essa formação dessas temáticas relativas à lei, nos espaços em que vocês estão aqui na UFG. A gente queria ouvir um pouco mais vocês. Por favor. Antes disso, eu posso dar um complemento, professora, aqui no Pedro Luiz? Desculpa, eu não entendi. Eu gostaria de fazer um complemento. Pode falar, Pedro. Então, ainda, respondendo à professora, nós temos que também se ater na questão da produção científica, Por exemplo, a Unesco, ela publicou, quando ela publica a História Geral da África, são 8 volumes. E cada volume tem em torno de 800 a 900 páginas. Tem volume que chega a 1.000 páginas. Então, por exemplo, o estudo da história da África e cultura africana e afro-brasileira exige todo esse arcabouço teórico, inclusive de ampliação. Então, é nesse sentido. Obrigada, Pedro. Bom, quem gostaria de falar? Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Seu nome? Sou Vitor, eu estou no primeiro período de História, mas também tenho uma formação em Direito, então é interessante você ver isso. Foi comentado a respeito da atuação, ou melhor, da não atuação, da omissão das secretarias estaduais, principalmente aqui em Goiás e tal, no Mato Grosso também parece que isso acontece. Há alguma experiência de judicialização para que haja... Não, na verdade eu preciso reformular. Há alguma atuação oficial das autoridades de educação pública estaduais inibindo a inserção dos conteúdos na grade estadual, ou seja, se o professor vier a aplicar a lei dentro de sala, ele pode sofrer alguma... Tem sido observado
alguma sanção do ponto de vista do aparelho estatal? E a segunda parte da pergunta, há alguma experiência de combate na esfera judiciária contra esse tipo de omissão dos governos estaduais, principalmente nos lugares em que há, eu posso chamar de constrangimentos em relação à aplicação e à adoção, né, dos conteúdos que devem ser tratados conforme a legislação federal? Bom, então, primeiramente, eu vou trazer uma experiência aqui, o qual também atuei como ativista. Na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, o município de Uberlândia sofreu, sim, uma sanção, né, por parte, né, do Ministério Público, pelo fato dos gestores públicos não estar aplicando a Lei 10.639 e também inibindo e coagindo os professores a não se qualificar para trabalhar a Lei 10.639 no município de Uberlândia. Então, são, né, já ações, né, feitas pelo Ministério Público. Inclusive, nós temos lá um procurador do Ministério Público, que ele é muito rigoroso e engajado, né, nesse processo. Agora, outra questão, né, em relação à coerção para que o professor ministre ou não as aulas, né, também tem uma série de denúncias, e essas denúncias sempre também são acompanhadas, né, por aquilo que nós temos, por exemplo, em muitos municípios, são os conselhos municipais de educação, e entram, né, evidentemente, contra, né, a direção de uma escola, um ato, né, isolado, né, como o caso que aconteceu com a Kalina, lá com o pai, entendeu? Inclusive no sentido, né, de inibir essas práticas, né, digamos assim, de extremismo racial. Então, é isso que eu tenho assim, para dizer a respeito. Foi questionado pelo Vitor, né? E o que acontece também nas escolas particulares é a demissão dos professores, né? Então, assim, não vai para o lado jurídico, mas tem a demissão do professor por contingência de funcionários. Normalmente essa é a justificativa, assim. Mas tem, como o Pedro disse, né? Mas aqui em Goiás isso ainda está muito no lado, vou dizer, precário do que em outras instâncias, né? Eu fiz essa mesma pergunta sua, Vitor, para o diretor da escola onde eu, né, dou estágio. Eu falei, mas escuta, e aí? O Ministério Público não perguntou para vocês? Não, pergunta, mas e aí? O que vocês respondem? Como é que vocês se justificam? Não, a gente trabalha o Dia da Consciência Negra. Então, essa é a resposta. Né? E aí, tudo bem. Né? Então, é aquilo que a Kalina falou. Né? Isso seria considerado suficiente. Em um dia, eu trabalho o Dia da Consciência Negra. Houve um momento, num semestre, que eu cheguei lá e estava tendo oficina de cabelo afro. E aí eu achei assim, falei, ai, mas o que aconteceu? Ele falou, não, é porque nós estamos com um professor substituto que é negro. E aí ele trouxe umas coisas diferentes aqui e tal. Exóticas, né? Então, mas não há efetivamente uma cobrança, porque, veja, isso tem que constar no currículo, é preciso ser fiscalizado, né? Mas aí a gente começa daqui, né? De vocês. Eu acho que o professor da universidade precisa ser formado. Ele precisa conhecer esses conteúdos, ele precisa conhecer esse debate. E ele precisa ir para a escola com esse debate atualizado, para que ele possa agir. Né? Então, mas em termos de política pública, em Goiás, eu não conheço nada mais efetivo em termos de judicialização também. Não conheço. Pode ser até que tenha. Bom, mais alguém? Obrigada pela pergunta, Vitor. Pedro.
por favor. Tem uma questão importante aí na fala do Pedro, quando ele fala de inicialização, que nós não podemos aqui, por exemplo, assim, negligenciar, que é em relação à questão de cotas hoje, né, existente para o serviço público. Por exemplo, eu faço parte, né, de uma instituição que montam as bancas, né, de identificação, inclusive dos concursos públicos. Então, no momento agora, nós vamos ter concurso público, né, em vários estados. Inclusive, eu estou ajudando na coordenação do concurso público que vai acontecer em São Paulo. Então, as cotas raciais, evidentemente, instauram, né, as comissões de identificação, para justamente ter um processo que cumpra, né, a lei, primeiramente, né? Não é que vai colocar 100%, né, de negros e negras, né, como professor, mas colocando 20% ajuda muito. Inclusive, isso no Brasil é extremamente, né, ainda controvertido. Eu trago também uma experiência de um evento que eu participei em 2012, olha só a distância disso, né? Que tem mais de 10 anos, né? Que foi um seminário internacional realizado em Brasília para fazer um balanço ali de 10 anos, né? Das ações afirmativas do Brasil e dos Estados Unidos. E os americanos falaram assim, poxa vida, lá nos Estados Unidos nós somos 14% da população, nós reivindicamos 20%, aqui vocês é mais de 50%, só reivindica 20%. Mas tudo bem, a gente começa com 20%, depois a gente aumenta. Mas tem uma perspectiva agora lá no Congresso, inclusive a deputada federal que é responsável pela revisão da lei de cotas, da necessidade, e a proposta é que se amplie para 30%, para justamente estabelecer aquele equilíbrio tão desejado pelos segmentos progressistas dessa sociedade, que tem um modelo não só, né, das cotas ou política de cotas raciais, como ações afirmativas, né, nos Estados Unidos, como também em outros países, né, que poucas pessoas do Brasil entendem. Vocês copiam o modelo americano, mas tem cota racial também na Alemanha, tem na Austrália, tem na Inglaterra, na França. Então, a sociedade tem que tomar esse risco. Então, é isso. Ok, muito obrigada. A gente encerra, Raquel, temos mais um tempo. Que alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Aproveitem. Estão tímidos? Estão tímidos? Bom, gente, então eu quero agradecer muito aí, né, as falas importantes do professor Pedro e da professora Kalina, a presença deles aqui conosco nessa noite. Agradecer também a vocês que estão aí assistindo, né? E dizer a vocês que isso seja um estímulo. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco tímido para falar, para debater. É um tema difícil, todos estamos aprendendo, né, a respeito dele. Então, que isso sirva de estímulo para que vocês, na vida profissional de vocês, se aprofundem nesse debate, procurem ler, procurem participar de eventos, para que quando forem professores consigam aí buscar estratégias, né, para lidar com esse tema na sala de aula e também para apoiar e aprender sobre os movimentos sociais e sobre os desafios que nós temos como brasileiros, né, ao enfrentar essa temática, né, da negritude e do racismo, tá? Então, gente, muitíssimo obrigada à organização, né, e tenham uma ótima noite. Obrigada, professor Pedro. Um abraço.